Vamos saber mais? Esse é o nosso convite. Hoje o tema é educação financeira, educação com seu din-din. A gente já tem vários outros conteúdos do qual você pode se oportunizar a conhecer mais e você se ajudar mais. Esse é o seu movimento, nosso a gente está fazendo. Espero que você esteja aproveitando, compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal, multiplicando essa mensagem de bem-estar às pessoas, para você primeiro e depois para o outro. E nós trouxemos educação e dinheiro porque esse é um tema em que causa muito adoecimento, principalmente no nosso país, tem muita desigualdade social, tem uma carência imensa, onde tem carência não tem prosperidade, com educação financeira. Então a gente, pensando em qualidade de vida, pensando em você ser detentora da sua vida, você precisa olhar para o seu dinheiro, senão fica um pouco mais difícil e complicado. A gente está aqui para facilitar, para te ajudar. Então vamos conhecer o conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje, que é de grande valia, assim como os demais, e tragam as dúvidas de vocês, as dificuldades de vocês, para a gente estar junto nesse caminho, para você ter uma vida que realmente vale a pena. Se vale a educação financeira, educação em dinheiro, primeiro a gente tem que saber aonde a gente está nessa educação. Se a gente está lá no zerinho, não sei nada, estou copiando modelos que não funcionam, faço no automático na sobrevivência, não tem tempo para olhar isso, eu já abri um pouco mais a minha mente, coloquei isso já um pouco mais na minha agenda para poder estudar. Aonde que você está? No início, no meio? E aqui a gente vai te ajudar a você identificar isso, tudo bem? Quando a gente fala de educação em dinheiro, educação não é assim. Educação, ela leva-se tempo, ela leva-se dedicação, ela leva esforço, mas não precisa ser chato, pode ser legal, pode ser divertido. Por isso esses vídeos curtos, mas potentes aqui para vocês, tá? Então fique atento qual a sensação que você tem ao olhar sobre dinheiro, porque falar sobre dinheiro, você tem que amar falar sobre ele. Ele só não pode te dominar. Você não pode usar ele de uma maneira que não é o dinheiro, e outros vídeos falam sobre isso. Mas você deveria já querer gostar do dinheiro, usar ele para algo positivo e bom, principalmente na sua vida. Então, quando a gente fala de educação em dinheiro, a gente está falando de intenção e de confiança. Então, quando você vai fazer uma ação, é importante que você tenha uma intenção clara do que você almeja com aquela ação para os seus fins financeiros, tá? Quem faz isso é uma pessoa mais amadurecida, dentro de uma postura mais adulta e com confiança, porque quando você está nesse movimento de ter uma intenção para tal ação, você está trabalhando intimamente a sua confiança. Elas estão ligadas, eu quero que você treine isso. Eu vou começar agora a vender tal produto, eu vou mostrar um projeto para o meu chefe. Você tem uma intenção e com isso você vai trabalhar a sua confiança. Combinado? Presta atenção que essa duplinha ela é poderosa e ela ajuda muito nesse movimento financeiro e de você se educar dentro do dinheiro. Vamos continuar. O primeiro pilar que eu queria trazer para vocês é o trabalho. Então, quando a gente fala de dinheiro, qual é a frase que tem na nossa família? Na maioria das famílias brasileiras, vai trabalhar, né? Em todos os lugares, né? Vai trabalhar. E aí essa relação com o trabalho já não pode ser tão saudável assim, porque parece que é uma coisa chata, né? Parece que não é uma coisa legal. Vai trabalhar, né? Você vai ver que é bom para tosse. Eu escutei muito isso ao meu redor, né? Então, o trabalho, ele dignifica o homem, gente. Ele é algo maravilhoso. Só que você não pode se tornar escravo do trabalho. E para isso, você vai precisar olhar para o dinheiro com intenção e confiança. Aí é que tá. Bingo, mais uma chave aí para você. Eu tinha pensado dessa maneira? Então, o trabalho tá para a gente criar experiência, aprendizado, crescimento. Então, toda essa área do trabalho é onde você inicia uma nova fase da sua vida, aonde tem a relação de você para com outras pessoas, com o cliente interno da empresa, que são os seus colaboradores, colegas de trabalho, o seu cliente fora, para quem você está vendendo, apresentando um projeto, uma ideia. Então, o trabalho, ele formata muito a gente. Então, qual é o seu trabalho? Só que tem trabalhos que, por exemplo, não dá para fazer a vida inteira. Não dá a vida inteira ficar pegando peso. O corpo não aguenta, né? Então, é preciso entender que esse trabalho que você faz, dependendo da sua área, ele tem uma vida útil.
né? E que pode ser curta, nem sempre ela vai ser longa, combinado? E que dentro desse trabalho você vai mudando também com o tempo. Aí eu indico o vídeo 5 Passos do Bem-Estar, que vai ser de grande valia para você trabalhar essa intenção e essa confiança, a autoconfiança, essa questão interna e como utilizar isso nas suas fases de vida. Combinado? E eu quero ver que estágio que você tá, contar para mim quando você assistir, tá? Aí, o segundo pilar, falando de dinheiro, falando de educação, é o empreender. Empreender uma ideia, empreender um negócio, empreender no seu dinheiro, é fazer algo prosperar. Algo que não vai ser benefício somente para você, mas para mais pessoas. E quanto for por maior número de pessoas, mais chances de prosperidade você tem. Já viu aquele exemplo que um professor que dá aula para 40 alunos, né? Cada uma hora de aula, para 40 alunos ele ganha X valor. Agora, por exemplo, um professor que é um palestrante, que dá palestra para mais pessoas, o ticket dele é maior de salário. É maior. Por quê? Porque ele empreendeu para mais pessoas, ele soluciona mais problemas, ele está exposto a mais pessoas, a mais riscos, inclusive. Então, fica aqui a dica para aonde você vai colocar sua energia, sua intenção, sua confiança no empreendimento para você poder prosperar ainda mais dentro da empresa, dentro do seu negócio, os dois, de qual forma, qual modelo que você vai seguir depois que você começou a trabalhar. E quando é o terceiro pilar, a gente fala de investimento, é quando você já tem mais experiência e você começa a fazer esse dinheiro trabalhar para você. O seu recurso não vem somente de uma fonte do trabalho. Você começa a ter mais conhecimento, mais formas desse dinheiro, o que? Se expandir. Então, aqui a gente vai fazer com que esse dinheiro, ele se expanda. Ele se expanda. Assim como as suas ações, você vai escolher. Aqui precisa ter um mínimo de autoconhecimento para você saber qual é o seu perfil, aonde você vai colocar o recurso do seu dinheiro, se tem mais risco, menos riscos. Mas você já está numa terceira etapa. Essa etapa é de investir. Investir em algo imóvel, em ações, dentro ou fora do Brasil. No seu negócio você vai investir. Aqui já visando o que, gente? Mais de uma renda. Então, se o seu trabalho tem uma renda, o investimento é para você ter uma vida melhor para quando você desejar trabalhar menos ou ter que parar de trabalhar. Então, esses são os 3 primeiros pilares, né? A gente precisa pensar em sair desse movimento de contração que é só pensar no dinheiro, trabalhar só pelo dinheiro. Por quê? Porque ele é nocivo, gente. E trabalhar por necessidade e obrigação não é nada prazeroso. A gente fica bloqueado nessa coisa, eu tenho que fazer no emergencial porque senão não tenho para comer. A gente precisa ir atrás de novas soluções, de novos caminhos. E é o que combina com você e através da sua ação, da sua intenção, da sua autoconfiança, com confiança, onde você vai empregar a sua energia, do que você vai fazer com a sua vida. E você vai passar por isso, vai passar por esses 3 pilares. O seu início, já aprender um pouco mais desse intermediário e depois você multiplicar o seu recurso. E aí essa fase aqui da renda, é para que a gente faz renda, gente? Que é indicado ter múltiplas rendas hoje com a internet digital é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. No negócio também, se é possível, você vende, sei lá, arroz, saco de arroz. Aí você começa a fazer um arroz gourmet, você começa a fazer um arroz assim, um arroz assado. Isso é fazer mais rendas para mais públicos. É só uma dica, uma ideia. Com essa renda, você faz ela para ter liberdade, para você poder ter escolhas. Então, quanto menor o seu poder aquisitivo econômico, menos escolhas você vai ter. Infelizmente, essa é a verdade igual para todo mundo. E aí a gente fica naquele movimento de mais não para você, para o que você gostaria, e menos sim. E o bem-estar a gente quer justamente trocar. Você começar a se dar sim, você faz essa troca de se dar sim, né? Mais conforto, já tem mais possibilidade, você arquitetou sua vida para uma vida mais confortável. No primeiro momento você já precisa se sentir merecedora. E para no final a gente fazer tudo isso que a gente faz para a gente ter recompensa. A gente quer uma recompensa, a gente
emprega ali nosso talento, a nossa energia, nosso tempo, a gente quer uma recompensa, que a recompensa seja essa, mais sim do que não, porque é importante para você. Só que vamos falar de realidades. A gente tem uma curva aqui, ó, né? Tem pessoas que começam daqui, ó, do zerinho, gente, do nada. Do nada. E aí, é mais longa essa jornada aqui, ó, para chegar nessa recompensa. Tem gente que, dependendo de onde nasceu, o lar que veio, já começa aqui do meinho. Todos vão ter que trabalhar, todos vão empreender em algo. Todos vão precisar investir se quiser ter liberdade financeira. Mas, aonde que você tá dentro dessa escada aqui, ó, para você chegar na recompensa? É o tanto de esforço que você vai precisar fazer. E aí o empreendedorismo ajuda muito no empreendimento, um projeto, uma ideia, uma empresa, um negócio, dessa questão de você empreender em conhecimento. Ele dá essa possibilidade que o conhecimento ele vira um produto, ele vira um serviço e que ninguém te tira. Por exemplo, conhecimento ninguém te tira. Então, aonde você está nessa escala para você se recompensar? Porque o que mais frustra é você trabalhar, você não sai do lugar. É esse o ponto. E se você não sai do ponto que você é o mesmo, você precisa fazer diferente. E você vai ter que correr riscos com isso, você vai ter que ter uma outra mentalidade, uma outra energia, um outro ambiente. É assim, tá? E aí nós vamos para o movimento do mal-estar, para o movimento do bem-estar. Com isso a gente aumenta, pode pensar na qualidade de vida, porque você já começou a se dar mais sim, a poder ter liberdade de escolha por causa da sua renda e ter mais prazer e para o relaxamento. É sobre isso, gente, para ter a liberdade, para ter o sim, para ter escolha, para ter conforto ou luxo, enfim, dependendo do seu estilo de vida, né? Quem é que não quer uma vida com prazer e sair das necessidades básicas econômicas? É muito ruim ficar aqui, é muito escasso, tem muitas carências, por isso essa escada aqui. Então que você se deseje bem, mas que você seja coerente às suas ações, os seus movimentos, as suas intenções, a sua confiança e autoconfiança para você chegar nessa liberdade de poder escolher aonde você vai estar e aonde você não vai estar, o que você vai fazer e o que você não vai fazer mais. Você só vai poder fazer isso se você tiver minimamente recursos financeiros para poder se sustentar. E a gente quer tirar você de lá. E nós sabemos da importância do autoconhecimento para isso. Porque muitas das vezes a gente não faz dinheiro porque não quer, a gente não faz dinheiro porque a gente se sente confiante, a gente não faz dinheiro porque a gente não sabe pedir ajuda, a gente é tímido, a gente não faz dinheiro porque a gente está na dor. E por aí vai, aí fica a nossa dica para você vir para as nossas mentorias do Mapa da Riqueza Feminino, mais saudável, alinha você para diminuir essas tensões que nós acumulamos e muito mais, gente. Seja bem-vindo ao nosso universo, ao nosso movimento de bem-estar. Espero que você esteja gostando. Compartilhe esse conteúdo. Seja uma angel na vida das pessoas. E até a próxima. Mua!